Nós vamos ver algumas ilusões importantes em torno dessa questão da parentalidade. Uma delas, né, que atinge inclusive os profissionais, né, que trabalham na área com as crianças, com as famílias, que é que a ideia de que a família burguesa, né, essa família nuclear, né, do pai, da mãe, do filho, da filha, essa família ela seria normativa, ela produziria, vamos dizer, sujeitos normais. Só que isso, né, não é bem assim. A gente teve problemas, né, importantes decorrentes dessa estrutura familiar. A função, né, paterna, materna foi duramente questionada já nos últimos tempos. E hoje em dia a gente tem diversos tipos de parentalidade. A gente tem, portanto, diversos tipos, né, de formas de subjetivação. Então, essa ilusão de que uma família, né, vamos dizer, composta ali nessa família nuclear, ela seria normativa, ela não é, ela é ilusória, né, ela não é uma noção realmente consistente. Uma outra ilusão importante é de que os pais, eles seriam sempre as melhores opções para os seus filhos, né, e eles seriam sempre bons. Na verdade, o aparecimento de uma criança pode fazer surgir elementos muito confusos, elementos muito arcaicos, vamos dizer, na estrutura emocional dos pais. E apesar dos pais, né, eles serem importantes, porque eles contêm elementos que os filhos precisam desenvolver, né, elementos que fazem parte, vamos dizer, da conformação, da constituição, né, dos filhos, muitas vezes os pais eles podem ser complicados ali, né, na relação com os filhos, porque, né, eles trazem mudanças estruturais eventualmente importantes e fazem emergir fantasmas, né, fazem emergir elementos inconscientes bastante perturbadores. Uma outra ilusão bastante comum é a ideia de que os pais são os que melhor conhecem os filhos, ou de que os filhos são os que melhor conhecem os pais, né? E isso não é necessariamente verdadeiro, porque, como Nietzsche diz, né, quando a gente se aproxima, o ser ele emite ilusões. Então, quando a gente está numa relação muito próxima, né, como são as relações de parentalidades, né, as relações amorosas, a gente lida muito mais com os nossos medos, com os nossos desejos, né, com aquilo que a gente projeta e com aquilo que a gente almeja, do que com a realidade efetiva. Quer dizer, então, e os filhos, né, o que eles conhecem dos pais é naquilo que eles se tornaram a partir da presença deles, né, o que não corresponde necessariamente ao que eles eram antes, né, ou fora dessa relação de parentalidade, né. Portanto, os pais, né, eles frequentemente eles lidam com um filho, com uma filha, dentro do seu universo desejante, dentro dos seus referenciais, vamos dizer, próprios, né, e muitas vezes são muito surpreendidos, né, como os filhos também se surpreendem muitas vezes com a emergência, vamos dizer, de realidades fora dessa área que a gente poderia chamar uma área de ilusão, né, dentro de uma área desejante. Uma outra ilusão que principalmente o Freud, né, ele veio mostrar, é a de que as crianças elas seriam totalmente vulneráveis, né, e totalmente boas, né, totalmente ingênuas. E não, né, as crianças elas têm um potencial, né, as crianças elas têm um real, defesas, vamos dizer, bastante importantes, radicais eventualmente em relação a invasões. Quer dizer, da mesma maneira que os pais, né, eles podem ser relativamente lesivos ali a uma criança também pode ser relativamente lesiva, né, aos pais e instituir situações de crise, porque da mesma forma que os pais eles têm acesso, eles têm uma chave ao inconsciente dos filhos, os filhos têm em relação ao dos pais. Quer dizer, e apesar de não ser por uma via, vamos dizer, racional, uma via consciente, né, mas geralmente não existe segredos, vamos dizer, nesse ambiente familiar, né, e as situações que cada um vive
elas são, de certa forma, exércimos, um contágio ali dentro dessas relações de intimidade, dessas relações de proximidade. Uma outra ilusão que se tem é de que haja, né, uma autonomia, né, haja uma liberdade absoluta, né, da mãe ou do pai, vamos dizer, em relação aos filhos, né, e na realidade o poder, por exemplo, da mãe, ele é regulado, né, pelo desejo em relação ao pai, pelo desejo em relação à sociedade, né, e pelo desejo de reconhecimento das limitações, das defesas, dos tipos de defesa dos filhos, né. Como o poder do pai também é regulado pelo seu desejo em relação à mãe, em relação à sociedade, em relação às defesas e às características, né, dos filhos, das filhas. Então, essa regulação ela é fundamental, né, para que não se caia, vamos dizer, numa falácia, né, dessa experiência absoluta, né, que incorreria esse relacionamento, né, da mãe ou o relacionamento do pai, o que costuma trazer uma série de consequências, né, bastante problemáticas, né, porque as crianças, né, o inconsciente dos filhos, podem reagir de uma maneira bastante contundente, vamos dizer, ameaças de invasão, ameaças, né, de desmembramento, né, com alienações, né, com doenças, com morte, né, com enlouquecimentos. Então essa vamos dizer, estrutura da parentalidade, ela é regulada, né, pelos desejos, principalmente nessas relações entre os pais, né, e também da relação com a cultura, com a sociedade, né, que determina de uma maneira simbólica as suas funções.